Salve pessoal, gravando aqui mais um Mentes Temperadas. De hoje a gente está indo para Ho Chi Minh, no Vietnã. Na dúvida, para quem não sabe, Ho Chi Minh e Saigon é a mesma cidade. A gente vai conversar com o José Pereira, um ex-jornalista que trocou a escrita pela gastronomia e de lá ele rodou quase o mundo todo já. Já esteve na Irlanda, já trabalhou embarcado, já foi para Angola, passou pelos Emirados Árabes e hoje está lá na Ásia. Ele vai contar um pouco dessa trajetória para gente. Chefe, muito obrigado pelo seu tempo aí. Seja bem-vindo. E aí, o que é mais fácil como jornalista? É mais fácil ser jornalista, fazer uma crítica gastronômica ou grelhar uma carne muito boa? Então, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando do seu programa e assim, a dificuldade qualquer profissão tem, né? De qualquer nível de hierárquico ou qualquer. Eu acredito que para ser bem feito, que você varra um chão ou que você limpe uma panela, para ser bem feito, qualquer profissão vai ser difícil. Mas enquanto chefe, eu vou te dizer que eu sou mais feliz como chefe do que como jornalista. Muito mais. Legal. Chefe, conta um pouquinho aí. Você está em parceria aí com um restaurante em Ho Chi Minh, o Secret Eatery Dining. Conta um É. pouquinho aí o que é o restaurante, que tipo de cozinha que vocês fazem e Uhum. como é que tá aí a expectativa. O Secret Dining é, digamos, o meu baby, né? Que eu fui convidado pela dona do restaurante, que é Vietnamita, of course. Tem mais ou menos 2 meses. E a gente abriu agora essa semana, tá? Graças a Deus tá muito bacana, estamos tendo bastante recepção. E o pessoal gosta muito da comida. Eu conheci ela por meio de a minha namorada, a gente mora junto, ela é vietnamita, e ela tem muitos amigos. Minha namorada é daqui de Saigon. Então eu conheci a dona do restaurante por meio de uma amiga em comum, que há mais ou Certo. menos 3 meses. Aí eu aceitei, gostei da proposta e no final eu que acabei fazendo todo assim, o conceito gastronômico do restaurante, né? Que eles queriam uma coisa assim europeia, que a gente chama de continental, fusion com um pouco de vietnamita. Aí eu criei um menu, eu tenho assim, a minha base o meu mentor era da comida mediterrânea. Então, assim, o nosso menu é baseado na comida mediterrânea. O que também não me impede, eu tenho um prato que eu faço uma muqueca, e aí eu faço um molho da muqueca. Eu faço uma muqueca e bato a muqueca e faço o molho da muqueca. Certo. Que eu faço esse é um prato que eu é um prato desculpa gente, eu falo muito inglês aqui, tá falando português agora para mim, às vezes eu até esqueço as palavras. Com polvo, é um prato de polvo, né? Eu faço o polvo no sous vide e tal, servo com uma alga japonesa, que é uma alga picles de alga japonesa, uma alga purple, que é roxa, né? Alga roxa. Sim. E eu gosto, é um dos pratos assim que eu gosto bastante de ter criado, que é um mix total. Vem negócio do Japão, vem negócio do Brasil, com uma batata roxa também, que vem do Peru. Então é uma Legal. coisa que eu gosto bastante, né? E Chefe, a gente. aí. Ah, Pode falar, desculpa. mas você chegou aí em Ho Chi Minh, mas não foi para esse restaurante, né? Você estava numa steakhouse um pouco antes, né? Eu cheguei para trabalhar na Steakhouse, foi um convite de um cara que eu conheci pelo LinkedIn, quando eu estava morando nos Emirados Árabes, onde para ser sincero, nunca gostei de morar lá, muita gente adora, fala tudo de Dubai, mas para mim, para o meu estilo de vida, nunca me atraiu muito, assim. Eu fui lá porque quando eu fui, estava no Covid, para chefe de cozinha, para toda essa área de hospitalidade, de hospitalidade, estava muito difícil, né? Todo mundo que está nessa área sabe disso, que o Covid pegou bastante duro pra gente. E eu inclusive, um ano e 2 meses desempregado, coisa que nunca me aconteceu desde quando eu comecei a trabalhar com cozinha. Mas no Covid foi bem difícil. Aí eu vim para cá para cobrir um chefe que estava saindo dessa steakhouse, que eu fiquei 2 meses só lá. Aí eu fiquei 2 meses só lá. Aí depois desse eu fiquei trabalhando num pub que é um pub que tem aqui que chama Blanches, que eu fiquei trabalhando lá, mudando o menu, na verdade que era mais um help que uma amiga da minha namorada me deu, que eu fiquei lá. Depois eu fui para uma outra steakhouse menor, onde eu gostei bastante, o dono, um cara incrível,
bastante conhecimento, ele tem vários restaurantes aqui, e essa steakhouse é como se fosse a menina dos olhos dele, né? Bem pequeno, mas eu tinha bastante liberdade para criar, podia trabalhar com vários ingredientes, desde caviar até bird nest, que é o ninho de passarinho, né? Que eles adoram aqui. Sim, sim, sim. Na China, eu morei na China, é bem popular lá também. Eu acho super A minha legal. namorada adora, ela come quase todo dia, diz que faz muito bem para a saúde e tal. Para Sim. mim, não vejo graça nenhuma, é bem assim, blande no sabor. Parece uma gelatina esquisitinha. Parece uma Sim. gelatina esquisita. Mas é bem caro, e o povo aqui gosta bastante, que diz que vai muito bem para a saúde e tal. Aí eu recebi esse convite há mais ou menos 3 meses, e aí eu vim para cá. Estou abrindo aqui agora, né? A gente abriu essa semana que passou, sexta-feira. Graças a Deus está sendo bastante receptivo. O pessoal tem gostado bastante da comida e que tem me feito bastante feliz. E qual que é o tamanho do Secret Eatery Dine, assim? O Qual Secret que é a Eatery Dine capacidade? não é muito grande, nós temos 50 assentos, 50 seats inside, dentro do restaurante tem 50 lugares, e na calçada a gente tem mais 12 lugares. 12 lugares. Ah, Mas legal, lá assim. fora não conta muito, porque é muito quente, a pessoa não gosta muito de sentar lá fora, né? É, Para pagar caro num restaurante desse. Porque aqui o pessoal senta muito fora, você visitou o Vietnã, você sabe, tem uma sim. cultura de comer fora muito grande, muito maior do que no Brasil. E as pessoas sentam lá para comer snails, para comer pho, para comer bun cha, um monte de coisa, mas é tudo barato, né? Então você paga a cerveja 30 mil dongs. Aqui você paga a cerveja 180 mil dongs. Então você não vai se tentar lá fora, né? E hoje em dia, como é que tá a economia do Vietnã? Ela tá voltando ao normal? Ela já superou o Covid? Como é que tá o mercado, assim, no geral? Porque eu lembro que quando eu ainda morava na China, antes de mudar aqui para os Emirados, tinha muitas empresas mundiais estavam fazendo investimento, montando fábrica no interior aí das cidades menores. A própria China tinha muitas empresas chinesas montando, só que aí veio o Covid e deu aquela abafada, né? Hoje, como é que tá É. aí para viver e trabalhar no Vietnã? Então, na área da hospitalidade, como eu cheguei aqui há um ano, estava fraco e agora dizem que está ressurgindo. Mas como eu tenho conhecimento, eu faço amizade com o pessoal da área, outros chefes, pessoal gerente de restaurante, próprio donos de estabelecimentos, era muito melhor antes do Covid, mas assim, 200% melhor. Agora que o Vietnã fechou muito, né, durante o Covid. Você não podia ir nem de um bairro para outro. Uma pessoa que morava aqui não podia ir de um bairro para outro. E demorou muito para reabrir. Reabriu agora, acho que tem uns 6 meses mais ou menos que reabriu. Mais ou menos 3 meses que reabriu para turistas. E agora que está ressurgindo. Agora veio, essa semana que passou mesmo, teve um evento da Michelin para reconhecer os restaurantes com estrela Michelin e Bibi Gourmand aqui do restaurante, que é aqui do Vietnã, que é a primeira vez que veio para cá, o guia Michelin, né? E então agora que eu percebo que tá melhorando. Tanto que eu fui para Hanoi semana passada, o aeroporto estava lotado, muito estrangeiro, muito. Não dá para saber se é vietnamita, porque são todos de olhinho puxado, né? Mas provavelmente a maioria é vietnamita. Mas tinha muito estrangeiro, muito assim ocidental, pessoa que você sabe, que você vê que não é asiático, né? Então isso significa, para mim, é o que está reacendendo. Agora, enquanto eu morar aqui, Certo. assim, é bem barato. As coisas são bem mais em conta, principalmente porque eu moro com uma vietnamita, então elas compram nos mercados locais, tal. As coisas são bem mais em conta, mesmo para os vietnamitas que o salário não é tão alto. Média do salário aqui, o salário mínimo é 350 dólares, regula como aqui o Brasil, só que aqui as coisas são 3, 4 vezes mais baratas que no Brasil. Então acaba se Legal. vivendo melhor aqui do que no nosso querido Brasil, né? Infelizmente. Agora, a pergunta assim, se algum curioso estiver assistindo o podcast, escutando ele, e a pessoa nunca pensou em Vietnã, questão assim, dá para procurar emprego estando aí como turista, ou só dá para procurar emprego aí, só dá para chegar aí trabalhando quando o visto vem de fora, normalmente igual na Europa? Como é que é a questão assim de visto? Qual que é a dificuldade de arrumar emprego assim? Você tem algumas dicas para dar para quem estiver escutando? Tem sim. Não só para o Vietnã, mas quem procura emprego abroad, quem procura emprego no outro país, o melhor
link é o LinkedIn. Na minha opinião, é a melhor plataforma para você encontrar emprego em outro país, tá? Não só no Vietnã, mas aqui no Vietnã também. Então, o que acontece? Aqui no Vietnã eles pedem que você tenha experiência. Para você vir para cá, primeiro você tem que ter cartas que comprovem que você tem pelo menos 5 anos de experiência para entrar no mercado aqui. Senão você não consegue visto. Isso é da lei. Né? Qualquer pessoa estrangeira que venha para cá tem que apresentar a prova de que tem a experiência para conseguir a vaga. Tem muita vaga aqui para estudante, para professor de inglês. É o que mais emprega a gente aqui, é professor de inglês. E o professor de inglês não necessariamente tem que ser nativo, desde que fale bem, desde que tenha experiência comprovada, pode vir para cá. Não é impossível, tanto que eu estou aqui. Não é fácil, não vou falar para você que é fácil conseguir emprego em qualquer país, acho que é no Brasil, em qualquer lugar do mundo hoje em dia não é fácil conseguir um bom emprego, mas se a pessoa se for uma pessoa determinada, for uma pessoa guerreira, que batalha, que quer correr atrás, consegue emprego em qualquer lugar, tanto aqui no Vietnã quanto no Brasil, quanto até em Dubai também, entendeu? Desde que você tenha essa determinação e experiência. É necessário experiência. Se você quer ir arrumar um emprego para fora do Brasil, a não ser que você vai, que nem eu, muito tempo atrás. Eu saí do Brasil como jornalista, fui trabalhar na Irlanda como lavador de prato. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque foi como lavador de prato que eu estou aqui hoje como executive chef. Se eu não tivesse tido esses 2 meses lavando prato lá, hoje eu não estaria aqui, né? E então eu acho que não é vergonha nenhuma você sair do Brasil, de repente, com uma profissão melhor, mas ganhando pouco, vai para um outro país, um emprego que se diz subemprego. Eu, particularmente, não gosto dessa palavra subemprego, porque qualquer emprego, qualquer trabalho é digno. Qualquer coisa que você faça dignamente, para mim não tem essa coisa de desde que você esteja trabalhando honestamente, para mim é válido. Vai para fora, trabalho de subemprego. Eu, particularmente, eu não gosto dessa palavra subemprego. Não tem subemprego. Desde que você esteja trabalhando, você esteja empregado, para mim é muito digno e qualquer trabalho é digno. Então não tem subemprego, entendeu? Não só porque você vai para fora do Brasil. Cara, você não fala a língua. Você vai querer trabalhar de engenheiro sem falar uma bolhufa, você vai querer ser advogado, entendeu? Tem que trabalhar de outra coisa, não tem jeito. Que nem eu saí do Brasil jornalista, mas não falava uma palavra de inglês. Eu vou trabalhar de jornalista na BBC, sem falar uma palavra de inglês, não tem jeito. Sim. Como é que vai ter? Eu tinha que trabalhar. Só que assim, eu já fui pensando em trabalhar em cozinha. Porque eu sempre gostei, entendeu? Eu tenho uma história com a cozinha já bastante longa, porque quando eu era moleque, meu pai e minha mãe, a gente é de Poços de Caldas, minha mãe e meu pai tinham um hotelzinho lá, coisa simples, e eu ajudava minha mãe na cozinha, né? E então, essa coisa da cozinha eu sempre gostei. Quando eu fui morar sozinho, em Campinas, fazer faculdade e tal, muitas vezes, na maioria das vezes eu cozinhava com meus amigos, queria fazer igual eu vi no restaurante, assim. O Alex Atala tinha um antigo Mesa para Dois com a Flávia Quaresma, me ajudou bastante. Aí o próprio Jimmy Oliver nessa época assistia muito e tal. E aí fui criando gosto por essas coisas, né? Fui criando gosto. Até que um dia falou mais alto dentro de mim. Eu falei assim: não tô feliz aqui de jornalista, não quero mais. Vendi o carro que eu tinha e fui embora. Legal. E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que hoje conheço 42 países, gente de tudo quanto é lugar, entendeu? E morei na África, morei no Oriente Médio, morei na Europa, agora estou aqui na Ásia, no Sudeste Asiático. E assim, eu acho que agora não sai daqui não, porque estou quase casando já, né? Porra, também. Então, aí conta um pouquinho aí, como é que é essa coisa de ficar... Saúde, tô tomando uma cervejinha que eu acabei de finalizar o serviço. Saúde. Como é que é essa não determinação, né? Mas como é que é essa vontade de conhecer outros países e ficar se locomovendo de um lugar para o outro, assim, né? Essa é uma das vantagens, que é uma das coisas boas da gastronomia, que gera essas oportunidades, né? Mas você foi para a Irlanda porque você queria aprender inglês, depois entrar no mundo da gastronomia. Aí conta um pouquinho, como é que apareceu Angola, como é que apareceu os Emirados, porque aqui em Dubai você trabalhou pro Edris, né? Que é um dos melhores hotéis que deve ter no Oriente Médio. Depois você deu uma consultoria para um restaurante em Fujeira, se eu não estiver enganado, né? Que é de um grupo de restaurantes bem grandes, até receber a proposta para ir para aí. Mas conta aí um pouquinho aí, como é que foi aparecendo essas oportunidades e essa vontade e coragem de ficar mudando para lá e para cá.
Então, assim, eu me lembro quando eu era bem jovem, eu sou do mundo, assim, eu acho que você também, que não tinha nem CD, não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada. Quando eu era adolescente, tinha 12, 13 anos, eu nunca me vou me esquecer, em Poços de Caldas, é uma cidade muito bonita, e tinha uma biblioteca grande numa praça, e essa biblioteca tinha uma janela muito grande, assim, sabe? E eu ficava lendo livros, eu lembro até hoje que eu lia muito livro de geografia, e eu via os atlas, eu via aquele mundo vasto, assim, né? E eu lá nas Minas Gerais, né? Eu via aquilo e falava, gente, mas será que eu não quero ficar aqui, né? Eu quero fazer alguma coisa. Eu sempre tive isso dentro de mim, né? Tanto que foi um dos motivos os quais eu fui fazer jornalismo, que eu achava que eu podia viajar, eu via as coisas na televisão. Naquela época a gente era muito ingênuo, né? Muito mais ingênuo que os jovens de hoje. Então eu tinha muita ingenuidade, achava que era fácil, tal, vou ser jornalista, vou viajar pra caramba, tal, vou mudar o mundo. E, na verdade, não é bem assim, né? Acabei sendo fixo, acabei trabalhando para sindicato, eu era assessor de imprensa, que é o meu último trabalho como jornalista. Eu trabalhei 4 anos com assessoria de imprensa de sindicato, o que gostava muito, mas não era para mim. Chegou uma época que eu vi que não era para mim, que eu gostava mais de cozinhar. Aí foi Certo. onde eu resolvi ir para a Irlanda, e eu fui para a Irlanda fazer inglês porque era mais barato, né? Assim, eu gostava bastante do YouTube, mas não é por causa do YouTube que eu fui para a Irlanda. Eu fui para lá porque era mais barato que Londres, era mais barato que o Canadá, era mais barato que os Estados Unidos, era mais barato, então eu fui para lá. E assim, não me arrependo em nada, é um país sensacional, eu conheci pessoas fantásticas lá, tive muitas alegrias lá, conheci, fiz grandes amigos, e foi lá que eu aprendi a profissão da qual eu me sustento hoje, que eu trabalho com paixão. O cara que é chefe de cozinha tem que gostar mesmo, né? Porque Sim. trabalha em pé muitas horas. Hoje não trabalho muitas horas mais, mas no começo, né? A gente trabalha principalmente na Europa, que você ganha por hora, né? Então, quanto mais horas você trabalhar, melhor. E então foi lá que eu aprendi. Comecei, como eu falei para você, comecei de baixo, comecei lavando louça, fiquei 2 meses. Aí tinha um cara que morava no prédio comigo. Eu trabalhei 2 meses lavando louça e eu trabalhava num restaurante longe de onde eu morava, era 25 quilômetros. Eu ia, que era no outro município, era, chamava Black Rock, era, se eu não me engano, 19 quilômetros de onde eu morava. Eu ia de bicicleta no frio, vendo mais um frio pra caramba, 19 quilômetros para ir, 19 quilômetros para voltar. Aí passou 2 meses, eu falei, não aguento mais não, né? Aí saí, fiquei em casa lá uma semana, sem fazer nada, e no prédio que eu morava, tinha uns amigos, que um cara que é o Rafael Tachibana, inclusive, um abraço, Rafael, você vê isso aí, ele é chefe também, você pode entrevistar ele, gente boa pra caramba. O Rafael chegou e falou pra mim, Zé, tá tendo lugar lá no restaurante que eu trabalho. Achei que era pra lavar louça, né, porque é um restaurante grande e tal. Eu peguei e falei assim, beleza, quando é que eu posso ir lá? Não, você pode ir amanhã, só que você tem que levar, você tem jaqueta de chefe? Eu falei, não, nunca trabalhei de chefe, tá bom, então ele me empresta a minha, eu te empresto a minha, você vai lá, vai ser caminho chefe. Eu falei, mas Rafael, nunca trabalhei de chefe. Não, vai lá que você tem jeito pra cozinha. Ele falou que o Rafael já tinha bastante experiência, o cara formado em gastronomia e tal, eu nunca tive formação em gastronomia. Ele viu que eu tinha potencial, e de fato ele realmente, como disse, tinha um olho de lince, né, que descobriu uma joia, né? E foi aí Certo. que eu entrei realmente para trabalhar em cozinha. Era um restaurante movimentado pra cacete, um pub, com a comida Tex-Mex, chama Thunder Road Café, fica bem no Temple Bar ali, onde cabe 200 pessoas dentro do restaurante, tipo, uma noite de sábado faz facilmente 350, 400 pessoas, super busy, uma loucura, um som alto junto com a cozinha aberta, né, que você escuta todo o som do salão, tal, uma loucura. E foi lá que eu aprendi. Foi lá que eu aprendi, assim, o básico, né, a cortar rápido, a fazer um serviço rápido. A comida era uma comida mais simples, que não dá para você fazer tanta pessoa assim com uma coisa fine dining, né? Mas foi lá que, graças a Deus, deu tudo certo e eu realmente comecei nessa caminhada da gastronomia. E Angola? Como é que apareceu Angola, Luanda? Angola foi o seguinte, eu fiquei na Irlanda um bom tempo, trabalhei em outros restaurantes, trabalhei em fine dining e tal, e aí eu tava cansado, já fazia 8 anos que eu tava lá, e eu não tinha mais o que fazer, eu já tinha feito pós-graduação, já tinha feito tudo quanto é escola de inglês, eu não tenho, eu não tenho passaporte europeu, tinha que voltar pro Brasil, né? Não tinha mais o que fazer, não tinha mais escola para fazer. Aí eu voltei pro Brasil, eu tava com saudade também de morar no Brasil. Voltei pro Brasil, fiquei lá uns 6 meses tal, e aí me apareceu pelo LinkedIn uma proposta para ir abrir um restaurante de comida europeia, fusion, lá em Angola.
Eu fiquei quase dois Legal. anos lá. O restaurante chama Moon Restaurant. É. Chamava, que eles não tem mais, não tem mais. Até depois que eu saí, eles ficaram um bom tempo com o meu menu mesmo. Mas agora, pelo que eu vi, não tem mais. É. Mas foi uma experiência bem bacana, assim. O povo angolano é um povo muito simples, né? E eu tenho amigos, inclusive, por exemplo, o Ageu, que é outro chefe, até me falar, aprendi muito com o chefe e tal. E na época eu nem tinha, assim, tanta experiência. Foi o meu primeiro serviço como chefe de cozinha, como na Legal. brigada de cozinha, né? Então foi um desafio para mim, porque Angola, às vezes, não tinha alface. É um lugar que. Eu tô falando alface, que alface é uma coisa tão simples pra gente no Brasil. Às vezes não tinha alface lá. Então a gente tinha que dar um jogo de cintura para fazer a salada para as pessoas que não tinham. Então, por exemplo, os caras que trabalhavam comigo, a maioria deles nunca tinha nem visto salmão. E a gente fazia foie gras terrine. Então, Legal. era uma disparidade, assim. E no começo, foi meu primeiro trabalho como chefe, e eu tive um aprendizado na Irlanda com uns caras, assim, da velha guarda, que gritava muito, xingava tal. Então, no início eu tinha um pouco esse perfil. Depois a gente vai aprendendo, vai ficando mais velho, vê que não tem nada a ver, não é por aí. Mas, assim, eu ficava, às vezes, bravo com os caras, até o dia que eu fui na casa deles. Um dia sempre vamos lá em casa tomar uma cerveja e tal, fui na casa deles. Os caras não tinham água, velho. Tinha água. Os caras não Caramba. tinham luz em casa, entendeu? Como é que eu tava querendo cobrar um cara para fazer um negócio, um prato desse jeito? Eu pensei comigo, meu Deus, me perdoa, né? Porque eu tô cobrando o cara, como é que eu vou cobrar do cara? O cara não tem nem água em casa, sabe? É Então complicado, a né? gente aprende, né? Com o tempo a gente aprende. Não posso dizer que nunca fui arrogante na vida, porque eu fui sim bastante nessa época e tal. Mas depois a gente aprende, né? Em geral. Sim. E É, melhora. é- acontece, né? A gente, aquela coisa, né? O bom é que você se abriu para eles assim, eles convidaram você para ir, você foi lá e aí você começou a Ah, entender como é que é. era o mundo. É, Porque se não, mas você em tivesse Angola, falado não, você nunca ia é, entender também, né? mas eu era duro porque eu queria que eles aprendessem. Tanto, por exemplo, tem uns caras sempre me falavam, aprendi tudo com o chefe, aprendi tudo com o chefe. Isso é muito gratificante para mim. Mas porque eu queria que eles aprendessem, queria que eles puxassem. Hoje a maioria dos caras que trabalham comigo tem profissão, um deles é chefe de cozinha, já lá em Angola, no outro restaurante. Então, para mim, foi muito gratificante essa experiência lá, né? De ver que por mais que eu era rígido às vezes com eles, eu estava sempre junto com eles. 20% do meu salário era para dar para eles, porque todo mês alguém me pedia dinheiro emprestado, eu não sabia negar, mas era dinheiro emprestado que você sabe, que o cara nunca vai pagar, porque o cara não tem dinheiro. Então, eu É. reservava 20% do meu salário era para essa ocasião, né? Para levar eles Caramba. para levar eles para tomar uma cerveja e tal. E era muito legal, assim, que eles gostavam muito de mim. E tanto tem fotos minhas no meu Facebook e tal com a galera, só eu de branco, com um uniforme preto e todo mundo negro com uniforme branco. É bem bacana. É, disparidades do mundo, né? Não tem jeito. Mas legal. E assim, ia perguntar mais no final, mas você já falou um pouquinho aí, né? Ia perguntar quais são os planos para o futuro, né? Mas acho que os seus planos agora é focar no restaurante e Pois nesse é, projeto que você então, entrou, eu né? preciso. Os meus planos agora, eu não tenho plano, eu tenho plano de montar o meu próprio restaurante no futuro. Eu preciso, agora nesse restaurante que os donos são bastante conhecidos aqui, então eu preciso me mostrar um pouco para o mercado de Saigon e num futuro breve eu tenho minha namorada, nós temos um plano aí de montar o nosso próprio restaurante Legal. aqui em Saigon. É. E provavelmente no ano que vem, um ano e meio, um ano, 2 anos no máximo aí, a gente vai montar esse restaurante e, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? E qual que seria o seu conceito daí? O que você Então eu vou montar um pretende restaurante ou brasileiro. Vou gostaria? montar um Hã? restaurante brasileiro. Vou montar um Um restaurante restaurante brasileiro. brasileiro? Um estilo boteco, que eu quero servir feijão com arroz, quero servir vaca atolada, no mais assim, não um restaurante brasileiro que todo lugar tem, que é a churrascaria. Não, eu quero servir muqueca capixaba, baiana, pato no tucupi, se é que eu vou conseguir comprar tucupi aqui, né, que é bem difícil. Até açaí já é difícil, imagina tucupi. Tá, eu Então, tava conversando com alguns chefes em Londres, né? E aham, eles levam tucupi liofilizado e jambu desidratado pra lá. Eu aham, nem sabia que existia isso, porque eu lembro que quando eu saí do Brasil em 2009,
Em São Paulo a gente não comprava, não tinha assim, sabe? Era um negócio É meio. difícil, né? Tucupi era uma coisa difícil de achar. O próprio o pirarucu não era uma coisa comum em 2008, 2009 em É. São Paulo, né? Hoje você vê costela E de tambaqui em tudo quanto é lugar. aqui em Dubai, pô, você compra costela de tambaqui, compra Já tem. pirarucu aqui. É, Aqui nas Arábias já tem, né? pois Então acho é. que assim, as coisas tá acontecendo, né? E esse conceito de boteco eu acho super É, legal. Eu fui sócio de um boteco em Xangai, existe ainda, né? O é, meu ex-sócio roda lá. Eu acho que é um conceito super legal. Na é. Europa, né? Tá cada vez mais. Você vai em Barcelona, você vai em Londres, Sim. já tem vários botecos brasileiros Aquele pela sanduichinho Europa. boca de anjo, entendeu? Frango a É, passarinho. É isso que eu quero fazer aqui, entendeu? Porque eu vejo, apesar de ser muito distante, com uma cultura completamente diferente do Brasil, eu vejo muita similaridade. Tá? Que o pessoal gosta bastante de tomar cerveja, que o pessoal gosta bastante de comer petisco e bebendo, entendeu? Gosta bastante de reunir com os amigos e família. Então, e assim, adora arroz, né? Então, eu vou mostrar para eles que arroz e feijão é uma combinação perfeita, né? Então, essa é a minha Boquinha de Anjo é um intenção. clássico de Campinas, né? Hã? O Boca de Anjo Boquinha é, de né? Do Giovanetti, né? É, Giovanetti. Giovanetti, é. E agora, produto. Churrascaria, hoje tem alguma churrascaria em Hanoi? Alguma coisa assim Em Hanoi, aqui em Ho Chi Minh em tem Ho Chi uma, eu Minh? nunca fui. É, tem uma churrascaria chama Olac do Brasil, tem em Hanoi também a mesma, do mesmo dono, mas parece que o dono, eu não sei de onde é, não, acho que não é brasileiro. Não é Eu brasileiro. não tenho certeza disso, que eu nunca fui lá, nunca porque quando eu moro muito tempo fora, mas tirando a parte que eu tive um restaurante brasileiro em Dublin durante quase 3 anos, tirando essa parte, eu nunca fui de ficar muito enturmado com brasileiros. Assim, não porque eu seja melhor que ninguém, não porque eu não gosto. É porque eu gosto de viver a cultura do lugar que eu tô, entendeu? Se eu Sim. quisesse ficar no Brasil com brasileiro, eu ficava no Brasil, você entendeu? Então, quando eu prefiro, que nem no Dublin, eu cheguei lá, fiquei morando com um brasileiro durante 2 meses. Não aprendi a falar nada de inglês. Chegou uma hora que eu falei, você quer saber como eu vou morar só com um gringo? Fui morar com um gringo, passou 6 meses, estava falando e desfalando, entendeu? Porque você não fala português, entendeu? Você vai para fora. O povo vai para sim, fora e quer procurar brasileiro. Eu acho isso besteira. Porque, pela minha experiência, foi besteira. Né? sim. Agora, e produto brasileiro, assim, você já deu uma pesquisada assim em supermercado, acha alguma coisa? Porque assim, tapioca eu sei que tem bastante, Acha. né? Sabe o que eu compro aqui direto? Ah, É Balduco, panetone de chocolate. é mesmo? Tem nos mercados aqui. É o único produto brasileiro que eu vi aqui no mercado. É o panetone Balduco. E E você tem vê os dois, de chocolate e o tradicional. e você vê Pequenininho, os assim, não grande. vietnamitas comprando? Pois é, não, nunca vi vietnamita comprando, não. Eu compro direto. Agora, até assim nos mercados que tem perto da minha casa, tem um tipo. é, não é mercado grande, assim, sabe? Nos grandes tem também, mas é nos menores que eu sempre vejo. Que é tipo esses mercados, como é que chama no Brasil? Esqueci. Mercado pequeno, tipo esse Carrefour Express, que chama Sim, agora, sim. não. É. Então, eles têm. É o único produto brasileiro que eu vi. O Ah, único. tá. É. Não tem arroz, não tem feijão. Feijão aqui eu compro, quando eu faço feijão, eu compro feijão da Indonésia, da Índia. O arroz, Jasmim ou o arroz aquele. para fazer, que nem o do brasileiro, aqui nem o vietnamita, o arroz jasmim fica bom, que ele empapa, já tentei fazer tudo quando é jeito, só funciona com os arroz que tem daqui, para fazer o arroz que a gente gosta no Brasil, só o basmati. Só basmati, É. legal. Fala um pouquinho nesse um ano que você está aí, umas curiosidades aí do Vietnã, alguma coisa assim que seja meio fora da curva, né? Eu passei algumas vezes aí, né? E eu vi que mais para o norte tem muita coisa que é parecida com a China, né? Mas É. conta um pouquinho da sua experiência gastronômica e coisas que você achou legal e coisas que são bem estranhas. Cara, tem uma coisa que eles adoram aqui, que eu não consigo nem com o cheiro, assim, é só de pegar, de sentir o cheiro, é a raiz de bambu, que cheira Aí, forte pra caramba, que eu não gosto. fresca? É, fresca. Que eles fazem, tem um prato aqui que eles fazem que bota raiz de bambu e fede, aquele negócio fede pra cacete. E aí eu não consigo comer. Aí tem umas coisas que eles comem aqui, que é o ovo podre, né? É, Que eu esqueci o ou nome agora, como é que fermentado. chama? É, balote que chama, se eu não me engano, é balote, que é um ovo podre que tem um, tem um feto dentro,
no ovo. Tem um cheiro de. Eu não consigo comer, não consegui experimentar ainda. Aí tem, por exemplo, coisa que eu nunca tinha visto também, mas esse é gostoso. É língua de pato, parece Língua um de... V assim e tal, né? Língua de pato, que é apimentado pra caramba, mas não é ruim, não. A língua de pato até que é gostosa. Isso é umas coisas. Tem umas coisas esquisitas aqui. Tem umas paradas estranhas aqui. O snail, que é assim, a febre, todo mundo adora, que é Caramujo. o caramujo do mar, né? Tem de vários tipos. Tem grande, tem pequeno, tem médio, tem marrom, tem branco, tem preto, tem verde, tudo quanto é jeito. Eles adoram, adoram. Eu gosto de um pequenininho assim, que parece uma conchinha, que esse que é o único que eu gosto. Tem uns grandão tal, que eu gostaria de cozinhar de outra forma. Eu, com minha mente de chefe de cozinha, ainda quero esperar fazer tipo um risoto, uma massa, que você corta e cozinha ele no sous vide, na temperatura legal, corta ele, fatia, faz de um outro jeito. Mas eles não, eles só coloca ali na água e tem uma coisa que eles gostam muito aqui também, que é o hot pot, né? Que eu não vejo graça nenhuma. Que Hot você pot. cozinha um negócio ali, velho, super rápido, uma água esquisita, mas eles adoram. Eles adoram, que é o hot pot. Eu nunca tinha visto. Que eu gosto porque assim, a reunião social aqui é muito bacana, né? Que junta Sim. bastante gente para comer, para beber, para conversar, que é bem legal. É bem legal. Agora, o mais complicado é aprender a língua, que vietnamês é difícil pra caramba, cara. Até o mais engraçado assim, que das línguas asiáticas, né? Eles têm umas coisas que é estranho, que às vezes eles têm umas letras que ficam em cima da letra, aí tem um sinal de tio, o acento, né? É, Parecido tem com uns o nosso, mas acentos, tem umas letras que corta. Pelo menos o vietnamita não é que nem chinês, não é que nem coreano e japonês que ou tailandês, que é completamente diferente o alfabeto, né? Aqui pelo menos você sim, consegue ler, por mais que você não fale corretamente como que é mais fácil porque você consegue ler, né? Se pegar sim. uma aula, e tal. E eu vou começar a fazer aula logo, logo, porque eu quero aprender essa língua aí. Uma a E, mais. Vai ser a e quinta. trabalhar com vietnamês, assim, como é que é a relação do dia a dia ali, de estar no batente ali com eles ali, como é que eles são? Eles são espetaculares. São um povo muito assim humilde, sabe? Principalmente os caras que estão trabalhando comigo direto, assim, se eles vê que você tem alguma coisa para passar para eles, eles vão te respeitar super, eles vão até ficar bem assim parceiro mesmo, são pessoas que você pode confiar, sabe? Que nem meu sous-chefe aqui eu trouxe ele de outro lugar que eu trabalhei, que eu conheci ele. E então você para você montar o seu time e tal e ter uma relação mais assim de confiança com as pessoas é mais fácil, né? São pessoas que, claro que tem o mal e tem o bom em tudo quanto é lugar. Mas o que eu vejo aqui, diferente do Brasil, as pessoas não têm malícia. Não tem aquela malícia que a gente tem no Brasil de querer passar por cima, ou de querer. Isso talvez seja do próprio. A maioria das pessoas são budistas, né? Então é uma cultura completamente diferente. O que eu vejo neles é humildade, não só das pessoas mais simples, que têm menos dinheiro, mas também dos caras que têm bastante dinheiro, que nem meu último patrão. Ele tem 10 restaurantes aqui em Saigon. Ele tem muito dinheiro. E é um cara super simples. Um cara, assim, 10, sabe? Não tem prepotência, chega, cumprimenta desde o cara que está limpando o banheiro até o chefe de cozinha, cumprimenta todo mundo. Eles são assim. E eu acho muito, muito bacana isso. Diferente da maioria das pessoas que no Brasil, que tem um poisé ali, já acha que tem um rei na barriga e passa por cima dos outros, trata as pessoas mal, vai num restaurante, parece que está com raiva, trata o garçom mal, reclama de tudo, né? Então, essa é uma coisa que eu gosto bastante aqui. Gosto muito, muito Certo, mesmo daqui. As pessoas são mais humildes, as pessoas são mais amigas, sabe? São mais abertas à simplicidade, né? Até porque legal. o Vietnã tem uma história já de assim difícil, né? Sim. Desde 1000 anos atrás, não sei o que tem de tão especial nessa terra que todo mundo quer vir invadir, quer pegar essa terra desde chinês, francês, depois mais tarde agora os americanos, né? O E tanto que eu russo vim para também cá, tentou. eu tinha essa coisa da guerra na minha cabeça, mas ninguém, isso é passado, ninguém mais fala disso, nem gosta muito de comentar, né? E que, quando eu vim para cá eu tinha isso que ia o negócio da guerra, tal, mas não, já é passado, né? Sim. Quando eu tive aí, eu senti muito assim, que eles são, o vietnamês, ele tem muito orgulho de ser
do Vietnã. Exatamente. E assim, e nesses momentos difíceis eles se unem muito, assim, né? Eu lembro que É. eu tenho alguns amigos na China, né, que são de lá, e a gente de vez em quando Aham. batia uns papos sobre isso, né, sobre a história, né? E eles falam, meu, É. a gente é super orgulhoso que a gente aqui, ó, meteu o pé na bunda do chinês, né, meteu o pé na bunda do francês, né, meteu o pé da bunda do Exatamente. americano. Ele É falou, a o gente pode único ter os... país que venceu uma guerra contra os Estados Unidos. É, Em toda a história. O único país que venceu uma guerra contra os Estados Unidos. é Eu tiro o verdade. chapéu para os caras. E é muito engraçado, porque além de ser uma cultura aqui, eu morei muitos anos na Irlanda e agora estou morando aqui. Apesar de ser culturas completamente diferentes, eu vejo muita similaridade com os irlandeses e com os vietnamitas. Porque os irlandeses é um povo muito antigo também, de milenar. Né? Sim. E aqui a mesma coisa aqui no Vietnã. Então eles têm uma diferente da gente do Brasil, que é um povo bem jovem, não tem patriotismo nenhum. Aqui eles têm um amor pela terra, um amor pela comida deles, um amor pela língua, que é a mesma. Eu sinto a mesma coisa com a Irlanda aqui no Vietnã, que é essa coisa de gostar das pessoas, tal, de gostar da própria cultura, né? E isso é muito forte aqui, muito forte. E é bonito É, de ver, né? assim. Essa parte da comida que você falou, assim, a gente, quando você conversa com um vietnamês, assim, vamos lá, um chefe de cozinha, né, alguém que tem um pouco mais de conhecimento, a gente fala, tem gente que fala assim, ah, mas isso aí é igual comida chinesa, coreana. Eles falam, não, 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 não. E ele consegue explicar direitinho as diferenças. Existem similaridades, né? Por exemplo, o pho, né? O chicken pho ou o beef pho, né? E as Aham. sopas, né, de noodle, mas o cara consegue explicar, assim, todas as diferenças, e o cara fala, ó, você vai na Uhum. China, na Coreia, no Japão, não tem igual. Aí você vai no É, não tem. rolinho primavera deles, né, no rolinho vietnamês, né, ele É mostra a diferente. diferença, a forma que faz, como se faz, É, ele fala, olha, a forma que a gente faz o nosso papel de arroz não se faz em nenhum outro lugar. É totalmente é, diferente, ninguém faz igual a gente faz. E é uma coisa exatamente. engraçada. Eu até ia perguntar, né? Sua esposa ela faz bem um rolinho, um rolinho vietnamês ou não? Ela faz, mas assim, o que eu mais gosto dela é um prato que chama bocó. Bó Bocó. significa bife, né? E có, eu não sei o que significa. Bó É. significa bife, chama que é fobó. Fobó. E ela faz, tipo, é um cozido de carne, que cozinha bastante horas, e com umas especiarias diferentes, com capim Capim limão, limão. capim limão, põe uma frutinha que não tem no Brasil, que é tipo um plum, como é que eu falo Um... plum? Ameixa. É uma É ameixa tipo uma seca. ameixa seca, mas pequenininha assim, não daquelas Sim. e marrom. É. Parece mais um date do que uma tâmara do que uma ameixa, né? Sim. Cozinha isso dentro e fica uma delícia. Aquilo fica uma delícia mesmo. Uma bocó. É. E ela faz o rolo em primavera, é, faz faz o bun cha também que eu adoro. Bun cha é noodle com noodle de arroz com umas, uns bolinhos assim de carne de porco, que fica Sim, uma delícia. eu já comi isso aí também, é super legal. É. É, outra E coisa assim, o assim, que é legal é que eles colocam muitas ervas diferentes, é muito aromática a comida deles. Né? e Eles fresca. colocam, tipo, uma coisa que eu nunca tinha visto, que eu vi aqui, faz a sopa e tal, e coloca alface na sopa. É. Mas na Alface, Ásia, na- basil, mas na coloca Ásia, tudo. no geral, eles cozinham as folhagens, né? Porque quando eu morava na É, China e o pessoal pedia alface, o alface vinha refogado, igual a gente refoga couve, né? E eu é, falava, não, mas eu quero comer como salada. O pessoal, não, 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 aqui não se aqui come não cru, come tem que assim. cozinhar. É, Ah, exatamente. para a gente finalizar, uma Tá. curiosidade. Você tendo trabalhado como jornalista, né? Então eu imagino que você deve ter uma certa habilidade para escrever, né? E com todas essas viagens, com todo esse conhecimento que você tem, não sai um livro, não, do José Pereira e as aventuras pelo Vai. mundo, não? Vai sair sim. Eu Tem um tenho projeto assim, aí? tem um projeto, ainda está na minha cabeça ainda não, penso nisso quase que diariamente, né? Como é que vai ser e tal, mas eu quero fazer uma coisa bacana, entendeu? Porque tem muita história para contar. É claro que o livro vai ser ligado à gastronomia e assim eu preciso, porque eu tenho trabalhado muito, trabalho muitas horas aqui, então não tem tempo para chegar em casa. Então, deixa mais 1, 2, 3 anos, que é um projeto que eu tenho para quando eu já estiver mais tranquilo, puder descansar e ter mais tempo em casa, que é onde eu vou, se Deus quiser, morar no countryside, aqui no lado rural do Vietnã.
parece muito da onde eu venho, aí sim eu vou sentar e fazer meu livro, com certeza. Isso já é um Legal. projeto que eu tenho já há bastante tempo. Cafezinho aí, dá para competir com o de Minas ou não? Cara, dependendo do café do Brasil que você for comprar esses pilão e Pelé da vida, aqui é bem melhor. É, né? Bem melhor. É legal ali aquela área das montanhas lá onde eles têm as plantações de café, né? É super bonito lá e são super Exatamente. bons. Chefe, a gente vai deixar as suas mídias social, contato aí, né, do seu Perfeito. LinkedIn, para o pessoal poder entrar em contato com você, se alguém quiser se aventurar, ou se alguém quiser encontrar o seu restaurante, a gente também vai deixar no link Aham. da descrição do vídeo o endereço do restaurante aí. A Maravilha. gente vai agradecer muito o seu tempo aí, esse tempinho que você pôde conversar com a gente aí, passou bastante informação super legal, super divertida e parabéns pelo Legal. trabalho aí. Muito obrigado você, Geraldo. E quando precisar, dá um toque. E aparecendo aqui no Vietnã, não só você, mas todo seu público aí que for assistir a gente, pode contar com a gente aqui. Tá bom? Tá certo. Tá bom, obrigado, hein? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.